Olá pessoal, bem-vindos ao canal Logística Simples. Hoje a gente vai falar sobre as notícias do mês de julho. Eu quero focar especialmente em duas notícias, tá? A primeira notícia diz respeito ao acordo entre a Ucrânia e a Rússia para a liberação dos portos ali no sul da Ucrânia para o transporte de grãos, para escoar a produção de grãos. Esse acordo foi negociado pela ONU com as duas partes, e o objetivo da ONU basicamente é reduzir a possibilidade de fome no mundo, que é uma possibilidade real, né, dada a situação de abastecimento de grãos, o aumento dos preços dos grãos no mercado internacional, já que a Ucrânia é um grande produtor de grãos, né? Basicamente, eu tinha feito um vídeo sobre esse assunto menos de uma semana atrás, né? Eu soltei o vídeo 1 ou 2 dias antes da notícia desse acordo. E, bem, no vídeo eu falava que a situação ia durar bastante tempo. Infelizmente eu estava certo, tá? É, Infelizmente porque, obviamente, a gente não quer que uma situação dessas dure mais do que o necessário, né? É, mesmo que tivesse derrubado minha análise, né, eu preferia que a situação se normalizasse o quanto antes, né? Mas apesar do acordo, né, e a questão não é nem violação do acordo, que também teve, né? Logo depois do anúncio do acordo, já teve um ataque com mísseis da Rússia. Então, ninguém sabe aí se esse acordo vai durar ou não, né? Mas a questão é que pouquíssimos navios vão se arriscar a entrar em portos ucranianos ou portos mesmo que eles controlados pela Rússia nesse momento. Por quê? Porque podem ter sido colocadas minas em torno dos portos e as seguradoras elas não estão com apetite, né, para cobrir esse tipo de risco, né? É um risco muito grande de ter um acidente, né? Um navio cargueiro vai lá e tromba com uma dessas minas, a mina detona, explode, afunda o navio. Então, os riscos ainda são muito grandes, né? Fora o risco mesmo da própria hostilidade, né? Alguém vai lá e aperta o botão e lança um míssil, né? Mesmo com trégua e tudo. Então, o acordo não significa que as seguradoras vão permitir que os navios voltem a operar nesses portos. Então, embora tenha demanda, tenha os grãos lá que precisam ser transportados, você tem clientes precisando desses grãos, especialmente na África, né? Outros países como o Brasil, como o Canadá, têm uma produção interna grande, né? E conseguem se abastecer, né? Fica mais caro os alimentos por aqui, isso que eu comentei no meu vídeo, né? Porque os preços sobem no mercado internacional. Grãos são commodity, negociado em bolsa, o preço é definido em bolsa internacionalmente. Subiu o preço em dólar, sobe o preço aqui no mercado interno, porque o produtor tem a opção de vender fora se o mercado interno não pagar o mesmo preço. Então, o Brasil ainda tem produção interna, embora fique mais caro. Canadá tem produção interna, mas Estados Unidos tem produção interna, a China tem produção interna. Agora, vários países na África não têm e são clientes e dependem muito da Ucrânia. E os outros países produtores talvez não tenham produção em quantidade suficiente para suprir a saída da Ucrânia do mercado, né? Então, é basicamente isso que está criando aí essa inflação de preços
especificamente no mercado de grãos. Alguma coisa semelhante com o mercado de combustíveis, né, com as sanções à Rússia e né, esse acordo sobre os portos lá na Ucrânia. Infelizmente, do jeito que tá, né, a não ser que alguém vá lá e banque o risco no lugar das seguradoras, algum governo intervenha, não vai ter o escoamento dos grãos ucranianos por esses portos. Eu vejo aquelas alternativas que eu comentei do transporte fluvial e ferroviário para os países vizinhos, ali na própria Europa. Então, Polônia, Romênia, né, até Alemanha. Provavelmente a Ucrânia vai continuar escoando uma parte da produção dela nesse sentido, e outra parte da produção deve ser perdida, infelizmente, né, por falta de transporte, né, dos locais produtores, né, se não tiver silo suficiente para estocar esses grãos, com certeza o tempo, né, a umidade vai acabar fazendo com que esses grãos se percam, né? Infelizmente, a gente chega na situação onde tem fome num pedaço do planeta, tem grão sobrando em outro, e pelas dificuldades de transporte trazidas pela guerra, você pode acabar tendo essa situação de fome, mesmo tendo os grãos estragando ali na Ucrânia, né? Vamos ver como que vai se desenvolver essa situação aí nas próximas semanas. A outra notícia do mês de julho, que eu gostaria de destacar, é uma notícia sobre o Pix, né? A Febraban acabou de divulgar uma nota, né? Divulgou uma nota há pouco tempo, informando que o Pix, basicamente o uso do Pix pelos brasileiros, diminuiu a necessidade de papel moeda e a quantidade de papel moeda em circulação diminuiu em quase 5% desde a introdução do Pix. Com isso, né, você tem menor necessidade também de transporte de valores, né, transporte lá de carro forte, para abastecer caixas eletrônicos, para abastecer agências bancárias, porque existe menor demanda por dinheiro em papel, agora que as pessoas estão usando o Pix, e basicamente por ser sem custo, ser muito prático, né, não tem dificuldade com troco. Então o Pix entrou aí no dia a dia dos brasileiros e basicamente está substituindo o uso do papel moeda, assim, em grande parte dos cenários, em grande parte das situações. Então, cada vez mais a gente vai ver as pessoas usando o Pix e outras modalidades de pagamento eletrônico e usando menos o papel moeda tradicional. Tá legal? Pessoal, eram essas notícias do mês de julho. Obrigado por acompanhar aqui o canal. Eu volto na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.